Fala pessoal, aqui é o Márcio Giordano, bem-vindo ao meu novo episódio do meu podcast Botando Pra F com, não vou falar o nome, ela se apresenta. Olá pessoal, eu sou a Thaís Arcanjo, mais conhecida aí nas redes sociais como Thaís Arte. Ah, então é Thaís Arcanjo? Isso. Que beleza. Qual dos três você é parceiro? Os arcanjos? Eu acho que é do anjo. Bom pessoal, no episódio do podcast eu convidei a Thaís porque, como vocês sabem, esse é um podcast que eu convido sempre pessoas. Eu não vou falar que é só brasileiros, porque eu tenho uma entrevista marcada com um espanhol, então vai ter entrevista em espanhol, portunhol. Então eu entrevisto pessoas que estão botando pra F aqui no velho continente, aqui na Europa, e eu acompanho a Thaís e adoro esse perfil de que vai atrás, que é o perfil botar pra F. Então, Thaís, se apresente, o que você faz, fala um pouquinho do teu histórico, porque depois a gente vai fazer um histórico aí. Tá. Bom, então, eu tenho 26 anos, sou formada em recursos humanos, eu fiz um curso à distância e logo depois eu comecei a cursar estética, porque era o que eu gostava. Eu sempre gostei de estética, minha mãe era da área da beleza e eu só não comecei assim que eu saí do ensino médio porque era muito caro a faculdade de estética. E RH era o que eu tinha, porque eu já trabalhava na área, né? Então eu fiz 2 anos e meio de RH, me profissionalizei e assim que eu terminei eu comecei a cursar estética, que era o que eu... RH estética, como... Foi assim, eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos, né? Eu sempre trabalhei... Trabalhar em quê? Babá, eu trabalhava como no babá. Brasil? No Brasil. Oh my God. Trabalhava como babá. Aí a minha irmã, ela trabalhava em uma loja de celulares. Às vezes eles precisavam pra entregar panfleto de Dia dos Namorados, Dia das Mães, no centro, assim, da cidade. Você é de que região no Brasil? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, paulista. Ribeirão Preto, cidade muito interior. Não é corintiana, né? Não, palmeirense aqui, ó. Graças a Deus. Apanhou, nós somos São Paulinos, obrigado, que bom, né? Tô brincando. Não pode ser corintiano, tá? O resto tá tudo certo. Tá tudo certo. Então foi isso. Daí assim que eu comecei, né, a trabalhar, eu sempre gostei de ganhar meu dinheiro, sabe? Nunca gostei de depender dos meus pais, porque eu gostava de comprar as minhas coisas, de sair, sempre gostei muito de sair. E como eu sou uma filha com 4, né? A minha mãe teve 4 filhos, então a minha irmã também começou a trabalhar muito nova. Então eu me vi assim, né? Como ela. Falei, não, também quero trabalhar, quero ter minhas coisas. Então por isso que eu comecei a trabalhar muito nova. Então sempre que tinha uma oportunidade lá, ela me chamava, Thaís, tem uma oportunidade aqui, quer entregar panfleto, E eu ia. Bacana, isso é show de bola, mas assim, quem é a sua referência, de onde veio esse desejo por empreender? Meus pais. Meu pai e minha mãe. Os dois são empreendedores? São empreendedores. Seu pai faz o que hoje? Sua mãe faz o que hoje? O meu pai hoje ele é aposentado, né? A minha mãe trabalha na limpeza no Brasil, até hoje ela ainda trabalha, mas a grande parte da vida dela, ela foi empreendedora. Grande parte. Hoje ela trabalha em uma casa, né? Que ela auxilia, no caso assim, na limpeza. E o meu pai é aposentado, mas eles sempre tiveram supermercado, lanchonete, pizzaria. Que legal. Eles sempre empreenderam. Então eu vivi naquilo ali, sabe? De empreendedorismo. Você cresceu vendo esse estilo de vida. Estilo de vida. E aí o que me motivava a empreender é que eu via que a minha mãe, ela sempre estava trabalhando em casa, ela tinha tempo com os filhos, sabe? Ela sempre tinha tempo pra gente. Legal. Então isso me motivava muito. E depois que ela começou a trabalhar na área da estética, né? Que ela fez curso de cabeleireira, minha mãe é cabeleireira. Ela trabalhou muito tempo, mas aí depois na maternidade, depois de 10 anos que ela teve meu irmão, eu sou 10 anos de diferença do meu irmão, ela parou com a estética porque ela se dedicou à maternidade. Aí depois que ela voltou a trabalhar assim em casa, essa casa que ela auxilia. Legal, muito legal. Bom, 13 anos começou a trabalhar, a gente fala no Brasil trabalhar por conta, né? E como que foi esse período até 20 anos? Você tem 24, você tá com quanto tempo aqui? Tô com 26. Ah, você tá com 26? Então você veio pra cá com 24 e meio? Isso. Você falou que tá com 1 ano e Fiz meio. 24 e vim no outro mês. Tá, vamos lá. Dos 13 aos 24 anos, como que foi essa trajetória como empreendedora? Você trabalhou em alguma empresa ou você sempre focou em trabalhar por conta? Não, desde os 13 anos, assim, eu pegava trabalho de babá, aí quando surgia esses empregos, minha irmã me passava
Aí até que um dia ela falou assim, Thaís, o meu chefe quer falar com você. E quando eu tinha 14 anos, ele me chamou para trabalhar lá no administrativo. Aí foi quando eu entrei na parte administrativa. Eu fiquei um longo tempo trabalhando na administração. Então eu acho que isso também me abriu a mente para empreender, né? Porque eu vivia ali dentro do escritório. Aí comecei a trabalhar nessa loja de celulares e aí eu ajudava administrativos, ajudava no caixa, era mil e uma utilidades. Fazia o cafezinho. E daí eu precisei parar porque o meu estudo ele era tarde, não tinha mais como ser de manhã, a escola que eu estudava. E então eu precisei parar por esse período. Fiquei 1 ano e meio. Aí quando eu fiz 16 anos, eu já poderia trabalhar com carteira assinada, que era o que eu mais queria, né? Porque eu trabalhava antes, mas não era um estágio, né? E daí com 16 anos eu mudei o meu período para a noite, no 3º ano, e eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. 16 anos. Eu comecei a trabalhar com 16, você começou a trabalhar bem antes. Que loucura. E aí, depois dos 16, você ficou nessa empresa? Aí 16 foi o meu primeiro registro. Eu não gostei muito da empresa, porque eu sou muito assim de energia, sabe? Eu gosto de estar num lugar que eu me sinto bem, que as pessoas vão me tratar bem, porque eu trato bem todo mundo, então a gente trata as pessoas como a gente gosta de ser tratado. Exatamente. Né? E lá eu não sentia muito isso, sabe? A empresa, assim, era uma empresa muito grande, porém não tinha aquele apego com os funcionários, né? E como eu já tinha trabalhado em outras empresas que tinham isso, né? Era uma empresa mais familiar, eu não gostei muito de trabalhar. Então eu fiquei 5 meses lá e daí, assim, eu saí dele num dia, no outro eu já tava trabalhando em outra loja, sabe? Daí a minha irmã, ela trabalhava em compras e ela tinha novamente trabalhando em outra loja, uma espécie de faz tudo ou um pouco mais na vendas ou administrativo, como que é? Esse meu primeiro trabalho de 16 anos, era faturamento, emissão de nota, caixa. Bem, né? Administrativo. Administrativo. Era um caixa, mas assim, não tinha muito caixa porque era uma loja de ferramentas, né? Então eu também sempre entendi muitas coisas de ferramentas, porque saindo dessa loja de ferramentas que eu fui pra outra, era uma loja de tintas. Legal. E daí lá nessa loja de tintas, eu também trabalhei na administrativa. Eu auxiliava uma moça e daí ela saiu depois de 1 ano e eu acabei ficando no lugar dela, sabe? Com 17 anos. Eu ficava no administrativo sozinha. Que legal, muito bom. E aí, depois disso, qual foi sua primeira experiência em empreender algo? Foi com 19, porque daí nessa empresa eu fiquei até quase 18 anos e aí o meu cunhado, ele abriu uma empresa e ele me ofereceu um trabalho. O Thaís quer trabalhar comigo, né? Agora eu abri uma empresa e seria para trabalhar no RH, para registrar funcionários. Eu ainda não sabia nada de RH, só administrativo, emissão de nota, boleto, pagamento, essas coisas. E aí eu falei, não, quero. E eu já estava para terminar o 3º ano, então falei, bom, eu vou aceitar esse trabalho e já vou fazer RH, porque o RH vai me ajudar. Então daí vem a tua formação de RH. Isso. No momento era o que dava para fazer o casamento, isso, entendeu? que dava para unir com o meu trabalho ali. E querendo, não era o que eu ganhava mais, né? Porque na estética, para eu começar, eu precisava fazer um curso. Mas você sempre quis estética? Sempre quis. Assim que eu terminei o 3º ano colegial, eu queria já fazer estética, mas eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, porque eu sempre fui assim, muito independente, né? Eu nunca ajudei em casa assim financeiramente, mas eu sempre paguei minhas contas, tirei carta de carro, de moto, comprei minha moto, com 18 anos já tinha minha moto, com 19 já comprei meu carro, tipo assim, eu sempre fui movimentando, sabe? Eu nunca fui de ficar parada, não consigo ficar parada, sabe? Tanto que assim que eu saí da empresa do meu cunhado, eu só saí de lá quando eu já estava pronta para começar a trabalhar com estética. Que legal, que legal. Aí foi quando eu montei o meu primeiro espaço com 19 anos. E aí você montou o seu primeiro... beleza, aí na empresa de RH, como que foi? Não deu certo? Não, eu gostava muito do RH, mas era muito desgastante, sabe? Eu trabalhava às vezes aos sábados, porque eu trabalhava com usina, né? A empresa do meu cunhado, ele atende usina. Então eu tinha prazo para poder entregar formulário, para poder entregar admissão, demissão, sabe? Então assim, era muito corrido. E eu era muito nova, né? Então eu queria também curtir. Ao mesmo tempo que eu queria trabalhar, eu também queria curtir. E o RH tem que ter um pouco de inteligência emocional, de gestão emocional. Sim, com uma menina de 19 anos. Com
certeza. É, interessante. E aí você, não tô afim tal, e aí lembrou do gancho da estética. Aí eu comecei a pesquisar valores, né, da faculdade, vi que era um valor que dava pra eu pagar. E assim, depois que eu acabei RH, eu fiz a estética ainda trabalhando com RH. A gente tinha cursado, mas era o meu ganha-pão era o RH. Claro, né? claro. Então eu continuei trabalhando com RH na empresa do meu cunhado até me formar. Até me formar não, um ano, assim que eu fiz 1 ano e meio de estética, eu já comecei a atender porque eu já tinha começado na parte prática. E aí eu não via a hora, sabe, de começar, e quer saber, vou abrir meu cantinho. Mas você fala em estética, ela é uma área muito abrangente. Tem alguma coisa específica? Eu fazia estética corporal e estética corporal e estética facial. Ao todo. Sobrancelha, design de sobrancelha, limpeza de pele. Caraca, tudo? Era tudo. Na faculdade você aprende tudo. Você só não aprende especializações. Tipo, depilação, mas aí eu fazia curso separadamente. Tipo agora, micropigmentação, essas especialidades não. Mas a estética, a faculdade, você aprende tudo. A anatomia do corpo, tudo. Que legal. Pô, não sabia. E aí com 19 anos você abre o seu... A minha sala, né? Era um estúdio onde tinham 2 salas. É muito louco. Imagina, 19 anos, vamos lá, gente. Deixa eu pensar, 19 anos, 19 anos eu já tinha o meu carro. Caraca, com 19 anos, putz, não posso nem falar o que eu fazia com 19 anos. Com 19 anos eu tinha uma banda de heavy metal e o pau tava quebrando. Eu fazia só bagunçar, confusão, rock and roll e aquelas outras coisas que não pode falar porque tem menores aqui. Mas assim, e você já tinha seu primeiro trabalho. Sim, meu primeiro trabalho. Teu primeiro negócio. Primeiro negócio. E não tive medo, sabe? Eu assim, quando eu comprei minha moto, né, eu já tava pagando ela, já vinha pagando. Aí assim que eu tirei minha carta, eu peguei a minha moto. Porque eu tinha mais flexibilidade de trabalhar pra ir pra faculdade, né? Ela me ajudava muito. Ribeirão Preto é uma cidade grande, sabe? Só que aí meu pai ficou preocupado, sabe? Falou assim, Thaís, é meio perigoso você ficar andando de moto. Meu pai ficava muito preocupado. Melhor se trocar, peguei um carro. Daí eu peguei um carrinho assim que não era muito caro, era um carro comum, né? Um Palio. E quando eu fui empreender, eu falei assim, vou vender meu carro e vou empreender. Então você vendeu seu carro, pegou a grana do seu carro e empreendeu. Isso. Ah não, fala sério. Com 19 anos. Caralho. Eu apostei tudo. Eu falei assim, vai dar certo. E deu? Deu certo, mas... Deu certo por um período. Mas se eu tivesse continuado, teria dado muito certo. Mas o que aconteceu? Comecei a atender nesse espaço com a minha amiga. Ela fazia cabelo e eu fazia parte da estética. E daí, deu uns 3, 4 meses, ela ficou grávida. Ela falou, amiga, eu não vou poder trabalhar mais e eu vou ter que sair do espaço. Eu falei, olha, eu não consigo bancar esse espaço sozinha. Procurei alguém para trabalhar comigo, mas não encontrei. E tinha surgido um salão do meu pai, porque meu pai, ele mora em esquina, né? Quem é lá de Ribeirão Preto vai entender o que eu tô falando. Lá em casa é esquina e meu pai sempre alugou várias salas, sabe? Salas comerciais. E tinha surgido uma sala. Aí eu falei, então eu vou pra essa sala, porque lá pelo menos eu não vou pagar aluguel, né? Vou pagar essa energia, vou diminuir os custos, porque eu ainda tava fazendo a faculdade. E fui pra essa sala, reformei ela, arrumei tudo bonitinho e fui pra lá atender. Comecei a atender e a minha irmã, ela começou a fazer faculdade junto comigo. Eu tenho 2 irmãs. Uma fez RH junto comigo, a gente se cursou juntas, que é a mais velha. E a do meio, ela começou a fazer estética comigo, mas ficou grávida. A gravidez tá sempre aí, né? É isso que eu queria falar muito aqui para as mães. Eu como mãe entendo que o filho não é que ele limita a gente, né? Eu não acho que filho limita, mas quando a gente quer ser mãe em tempo integral é muito difícil, né? Você não querer deixar seu filho com alguém, você querer viver aquilo ali, que acaba que você precisa abrir mão. É por isso que eu sou apaixonado por empreendedorismo, porque empreender, eu acredito que é a única saída de você ter independência. Sim. Não é liberdade. Porque a liberdade hoje, eu tenho algumas restrições, entre aspas, porque eu tenho que atender clientes, mas... Você consegue fazer seus horários. Exatamente, entendeu? Então eu não consigo. E aí a pessoa fala, poxa,
mas como é que eu vou empreender? Porque eu preciso de segurança. Eu não consigo ver que um trabalho formal te dá mais segurança do que o teu trabalho que depende de você. Que depende Mas, de você. enfim, são modos de viver a vida, de ver a vida, tudo bem. Mas é muito louco isso que você está falando. É muito louco, porque assim, isso é muito prematuro. Quais foram as primeiras dificuldades, por exemplo, a principal, ou quais foram as dificuldades lá no início? Com 19 anos. O que mais poxa, caraca, te assustou? Ou nada te assustou? O que me assustava às vezes era um pouco da instabilidade, né? Às vezes muito cliente, às vezes pouco cliente, às vezes nada de cliente, E sabe? você não tinha nenhuma estratégia clara, crua, total. Crua, e não tinha, né, essa rede social pra gente poder divulgar, não tinha isso. Eu tinha que fazer panfleto, entregar cartão, né? Era o boca a boca mesmo. Então, assim, o que mais me assustava era isso. Por isso, quando eu fui pra sala do meu pai, eu fiquei mais tranquila, porque assim, eu não tinha um aluguel, né, mas eu já tinha minha cartela de clientes ali e eu precisava terminar de pagar minha faculdade. E daí, quando eu fiquei ali 6 meses, a minha irmã, que é essa que começou a estética comigo, ela é micropigmentadora e ela falou assim, vamos abrir um espaço juntas? Eu falei, beleza, vamos abrir. Investimos nesse lugar, nessa clínica, que deu super certo, foi como eu te falei, mas ela durou 4 meses. Porque não foi nem pelo... tava dando super certo, assim, faturamento, cliente, mas foi a sociedade, né? A sociedade entre família, eu acho que é um pouco difícil. Aqui tem duas coisas. Primeiro, você falou que não existia um plano de vendas, algo do tipo, é isso, né? Isso aqui também, pessoal, que está escutando aqui, isso é um das principais causas de falência de negócios. É não ter um plano claro de crescimento. Porque quando você define um plano claro de crescimento, você define ações para prospecção de clientes, ações poxa, e se eu tenho que vender, exemplo, eu tenho que fazer 10 vendas por mês para que eu tenha esse custo fixo. Se você não tem isso claro, provavelmente ocorre nisso, você fica dependente da oração. E era bem isso, eu não tinha essa mentalidade lá atrás, que eu precisava fazer tantas 19 vendas. anos, é muito louco. E eu não pensava nem que o trabalho que eu fazia era uma venda, mas é uma venda. É uma venda, é uma venda. Eu não tinha esse pensamento. Então vamos lá, duas coisas. Primeiro, isso aí, defina um plano de vendas. Isso aqui é muito sério. Não dá pra ficar, não sei o que eu vou fazer pra atrair mais clientes. Para e pensa. Define, pede ajuda, vai na internet, assim por diante. Segundo, sociedade com familiares. Isso é muito delicado. Se não tiver maturidade, porque provavelmente foi maturidade. Foi. De ambas Relação as partes. amadora, sem documentação, sem clareza. Sem clareza, boca a boca, né? Tipo, contrato de boca, né? E aí, quando tá tudo bem, sensacional. Mas quando tem um probleminha... Aí, o probleminha foi a minha gestação. Engravidei da Maria Júlia. Pra me formar, na minha formatura eu tava grávida. 2 meses pra me formar eu fiquei grávida. Daí ela ficou meio insegura, sabe? Minha irmã ficou meio insegura, ela achou que eu iria deixar de lado a clínica, porque querendo ou não, a maior parte do tempo eu ficava na clínica, porque como ela tinha minha sobrinha, ela ajustava os horários dela, então eu abria a clínica e eu fechava a clínica. E ela ficou com medo de sobrecarregar ela, sabe? Mas foi mais por imaturidade, como você falou. E aí, quando você fala com medo de sobrecarregar, não tinha clareza do que cada uma faria. Não tinha clareza. Ó, vai fazer sociedade? Não importa se é com a sua mãe, com o seu pai, com o seu esposo, com quem quer que seja. Definição clara de papéis e responsabilidades. Isso é básico. Cada função. Isso é básico. O que você vai fazer, o que eu vou fazer, que horas que eu vou fazer, tá aqui. E um presta conta pro outro. Entendeu? Eu dou exemplo que, por exemplo, eu sou sócio da minha esposa no negócio dela. Eu sou sócio da minha esposa no negócio dela. Porém, nós temos reunião semanal, que não é na nossa casa. É fora, entendeu? E além de eu tenho que prestar conta das minhas obrigações para com ela, e ela tem que prestar conta comigo. Exatamente. Não, mas eu confio no meu esposo. Sim, não tem nenhum problema. Mas negócio é negócio. Exatamente. Papel preto ou branco.
Então, isso é muito sério. Eu Fica acho a que foi dica. isso mesmo, exatamente isso que você falou que faltou, sabe? Então, assim que eu fiquei grávida, ela começou a ficar meio assim com o negócio e ela, vou fechar, não quero mais, vou fechar. E daí foi um baque pra mim, né? Porque grávida, acabando de Você se perde a tua formar. fonte de receita. Caraca! Meu pai já tinha alugado o espaço dele, que eu saí. O meu marido, né, hoje é marido, na época era namorada, ele não tinha se formado ainda, faltava 1 ano e meio pra ele se formar. Então, assim, foi assim, um turbilhão de coisas, né? Mas eu falei, não, vai dar tudo certo. Voltei pra casa. Você tava com quantos anos? 20 anos aí já. 20 anos. Nossa, muito velha, meu Deus. Cuidado, tava já caduca, por exemplo. 20 anos. E daí. Não, na verdade eu engravidei com 21. Foi bem no comecinho ali. Então, assim, mudou também muito, tá bem velha, né? Bem Nossa. Mas assim, eu sempre quis ser mãe nova, sabe? Eu ainda achei que com 21 era velha, sabe? Eu não sei, eu acho que eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que por isso que me bananei aí. Porque eu sempre quis ser mãe nova, jovem, eu falava assim, quando eu tiver 20, eu vou ter 40, e eu vou. Vou curtir com ele. Eu tinha esse pensamento. Eu fiz completamente ao contrário. Completamente ao contrário, porque eu, a Jéssica, eu defini que eu ia casar com 30, casei com 30. Eu sou meio metódico. Defini que eu ia casar com 30, casei com 30. E aí, depois que a gente casou, a gente pensava em, sei lá, vamos ter filho no próximo ano, 2 anos, vamos aproveitar. Só que depois de 2 anos, ela foi promovida a gerente da empresa que ela trabalhava. E não, vamos dar mais 1 ano para que ela se organize agora um cargo de gerência. E nesse 3º ano, a gente recebeu o convite para que eu recebi o convite para que a gente viesse para cá. E aí não, a gente não vai, mudar e ter filho. E aí agora, então 2 meses atrás, 6 semanas, a gente engravidou. Então assim, com 30 anos. Sempre eu falo que é sempre na hora certa, né? Independente, a gente planeja muito, mas eu acho que tudo é nos planos de Deus. Porque... mas foi no plano de Deus, mas também nós organizamos certinho. Isso. Eu não me programei muito. Não, eu não foi uma surpresa pra mim. Claro, eu não tô dizendo aqui o que é certo e o que é errado. Eu tô falando que eu admiro, porque eu admiro essas atitudes de, poxa, quero ser mãe. E eu acho que eu sempre fui muito assim, sabe? Isso é muito legal. Aventureira, sabe? E isso às vezes atrapalhava um pouco meu Tem relacionamento pontos familiar. positivos e tem pontos negativos. Sim, porque a minha mãe ficava comigo, nossa, você é muito assim, sabe? Mas esse é meu jeito, eu sou assim, né? Na toa que eu vim pra Bélgica com 2 filhos, né? E viemos começar uma vida aqui sem conhecer ninguém, a gente não conhece ninguém aqui. Tá, vamos lá, beleza. Vamos começar a chegar na Bélgica. Vai chegar na Bélgica ainda. Bom, então beleza, você com 21 anos, muito velha, experiente, já tinha tocado o terror em vários negócios. Trabalhado aí o quê? 8 anos, né? Já, meu Deus do céu. E aí, beleza, aconteceu a gravidez e now? E agora? E agora, exatamente. A família do meu marido, ela sempre apoiou muita gente, sabe? Então, assim, a minha sogra, ela foi a primeira pessoa que soube da minha gravidez. E eu falei pra ela, eu falei assim, e agora? Eu falei, porque eu descobri a minha gravidez porque eu estava fazendo um tratamento pra minha bexiga, né? E eu não estava tomando remédio. Lógico que a gente, né, se a gente tem relação, a gente já espera, né, que pode ocorrer um filho. Mas foi uma surpresa pra mim. E eu estava começando, né, a empreender ali um negócio novo, sociedade. Ela falou, não, vai dar tudo certo e tal. E eu não podia falar pro Paulo, porque ele estava em semana de prova. Eu não podia falar pra ele. O seu esposo? Ele estava em semana de prova. Eu falei assim, se eu falar pra ele, já ele era surta. essas provas, ele surta. E não pude falar, fiquei esperando 3 dias até ele terminar as provas pra eu conseguir falar pra ele. Mas enfim, a noite foi dada a notícia pra ele, ele ficou muito feliz, né? Claro. Apesar do susto, como você falou, eu acho que a ficha demora a cair um pouco. E daí, o que eu fiz? Como a gente fechou a sociedade, eu e minha irmã, eu falei, bom, eu tinha investido, como eu te falei, um carro, né, nos meus materiais, nos meus equipamentos. E como eu tinha acabado de me formar, as minhas amigas da minha faculdade estavam abrindo clínica para elas. Então, tinha uma amiga minha muito próxima que ela falou, não, eu fico com tudo, ela falou. Eu falei, tá bem, eu divido pra você. E com aquele dinheiro ali que ela me pagava por mês da divisão, você foi... é o que eu sobrevivi. E aí comecei, vendi sacola também, sacoleira, sabe? De sutiã, lingerie, tinha uma cliente minha, porque eu nunca fiquei parada. Caracas! Como assim? Porque pensa, ninguém ia me contratar grávida, né? Eu não poderia. Muito difícil. Muito difícil, eu não poderia, né? Fazer uma entrevista e falar, não tô grávida. Mesmo porque tava no começo. E isso
da justa causa, Justa tranquilo. causa, exatamente. Eu falei, bom, eu vou me virar com o que eu tenho. Vendi os equipamentos e eu tinha aquele dinheiro ali para 12 meses, que eu dividi para ela em 12 vezes. O que eu posso fazer para complementar essa renda? Porque no meio de tudo isso, eu e o Paulo, a gente estava com planos de comprar apartamento. Então, assim, foi um baque, porque eu falei, agora, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou comprovar renda? Aí falamos com o corretor, ele falou, olha, começa a movimentação e eu precisava de mais dinheiro. Uhum. Aí uma cliente minha me ofereceu, ela tinha uma empresa de lingerie, ela falou, Thaís, você quer pegar algumas lingeries pra vender? Eu falei, quero. Aí eu peguei as lingeries, vendi na minha gestação toda. E aí quando a Maria Júlia nasceu, eu pude curtir minha gestação, sabe? Eu curti porque aí a gente já tava no nosso apartamento, ele já começou a trabalhar também. Então, assim, foi bem... a gente era imaturo, mas assim, a vida precisou falar, ó, agora... Cara, mas ai meu Deus do céu, como é que de onde vem essa habilidade em vender? Porque você falou assim, não, eu peguei isso aí pra vender. Isso aí, Tem cliente minha aqui que, nossa senhora, pra mandar uma mensagem pra um cliente, morre. Eu já tinha as minhas clientes da estética, Uhum. né? E aí contei pra elas, falei, olha, precisei parar, porque eu tô grávida. E elas, assim, elas falaram, não, a gente vai te ajudar. E uma comprava lingerie, a outra comprava, indicava pra outra. E assim foi vendendo as lingeries. Cara, ó, viu? É que oh, meu Deus do céu. Eu repito isso toda hora. Tem gente que fala assim pra mim, Jotão, como é que você faz pra vender? Eu falo, pega a porra do celular, liga pras pessoas e oferece. Exatamente. Liga pras pessoas e oferece. Ninguém sabe o que mudo quer. Então, isso é tão básico, mas isso é tão profundo. O que ela fez? Poxa, não tem. Peguei umas lingeries pra vender? Liguei pras minhas clientes, liguei pros conhecidos e fui oferecendo. Foi isso. Foi isso. Pronto. E deu super certo. Foi Mas uma é renda lógico. extra ali que me ajudou muito. É lógico, porque essa pessoa vai indicar para outra pessoa que vai te indicar. Já você está vendendo. Então, principal estratégia de vendas, escuta aí o cabeça de. Dá uma raiva, cara. Escuta, pega o telefone, pega aí, faz uma lista do lado, faz uma lista de sei lá, 10 pessoas. 10 pessoas que você conhece. Mais próximas, né? Pega essas 10 pessoas e liga. Não manda hoje, porque hoje agora tudo é mensagem, tal. Não manda mensagem, liga. Liga pra pessoa. Fulano, tudo bem? Aqui é o Márcio Jordano, eu tô aqui porque eu tô vendendo um copo e esse copo é assim, assim. Você tem interesse? Se você não tiver interesse, quem que você acha que tem? Pronto. Acabou. Só isso. Se a pessoa não comprar, ela vai ter outra pessoa pra te Só indicar. isso. Só isso. Isso é vender. E eu mesmo assim, vendendo lingerie, eu achava que eu não sabia vender. Tanto que quando eu entrei, né, porque daí, vamos por parte, né, vendi as lingeries e mergulhei na maternidade. Mergulhei porque daí o Paulo começou a trabalhar e eu fiquei só cuidando da Maria Júlia. Mas mesmo nesse só cuidando dela, eu ainda fazia algumas coisas administrativas, sabe? Algumas, como é que eu posso dizer? Às vezes meu cunhado precisava de alguma coisa, sabe? Eu sempre tava ali trabalhando. E quando a Maria Júlia fez 1 ano, aí eu já não queria mais maternidade. Já tá criada. Já tá criada. Vai trabalhar, inclusive, né? Já vou trabalhar já. E agora eu vou voltar, né? Agora eu preciso voltar. Aliás, tem como cortar? Esqueci, quando ela fez 6 meses eu voltei. Não, pode falar que o Eric ali dá um. Tá. Não, então a Maria Júlia completou 6 meses, eu voltei pra área de estética. A minha irmã me indicou uma clínica, essa mesma que desmanchou a sociedade comigo, ela me indicou uma clínica que ela tava precisando de uma moça. Era um espaço super chique. Com 6 meses da Maria Júlia já. Já neném. Aí você, opa, tô dentro. Tô dentro. Eu falei, vou colocar ela na escolinha e quero voltar. Porque assim, mesmo que eu mergulhei na maternidade, eu queria voltar a trabalhar, sabe? Eu queria um trabalho que desse pra eu cuidar dela. E fui aceitei esse trabalho nesse spa. Trabalhei lá, acho que foi uns 4 meses eu trabalhei lá. Só que o dinheiro que eu ganhava do spa, eu pagava escolinha. O dinheiro que eu ganhava do spa, eu pagava. Aí você falou, não, então não compensa. Não compensa, porque eu tinha que pagar a gasolina, né? Tinha várias outras despesas, então não tava compensando. Falei, bom, então não dá pra mim. E voltei pra maternidade novamente. Quando a Maria Júlia completou 1 ano, e outra coisa também importante, outro ponto importante, muitas das empresas que eu mandava o meu currículo com todo o meu histórico de trabalho, quando chegava na entrevista, eles perguntavam, você tem filho? Filho pequeno, Aí você falava, tenho. Ele já, tá bom, talvez okay. a gente te ligue.
Entendeu? Então, infelizmente, isso é a realidade. é a realidade. Eu, diretor de empresa, é difícil, porque assim, eu sei da situação da pessoa, da mãe, mas eu tenho que olhar um pouco o olhar da empresa. Da empresa, cara. É muito sim. complicado. É verdade. Hoje, eu pensando assim como o lado empreendedora, eu vejo isso, mas eu acho que vai muito da pessoa também, sabe? Do comprometimento do funcionário, né? Lógico que filho não tem como você prever. Sim, Thaís, mas assim, eu não te conheço. Não te conheço. Então vamos lá, entre dois profissionais, mesma habilidade, mesmo teste comportamental, mesma energia. Contratei muitas pessoas porque eu gostei da apresentação da pessoa. Quem que você escolhe? Uma tem uma filha de 6 meses, 1 ano, a outra tá, sei lá, na flor da idade, sei lá. Quem que você contrata? Seja sincero. Olha, eu acho que eu contrataria ter filho. Vou ser sincera. Por quê, Marcos? Você tá sendo corporativista, você tá sendo Não, é clubista. porque eu sou mãe, então eu entendo. Pois é, você tá sendo clubista. Eu entendo que talvez, tudo bem que a pessoa não tem filho, né? Mas às vezes ela é da noite, chega cedo. Mas exatamente chega isso. Eu coloquei as duas no mesmo nível de comprometimento, comportamento, habilidade técnica. Ah, sim, se for no mesmo nível, Mesmo ok. nível. Não, porque se eu vejo que essa pessoa tem uma atitude mais proativa e mais confiável, aí não é negócio de filho, não é nada, entendeu? É claro que a pessoa. Mas assim, comparado à idade que eu tinha pro meu currículo, né? As pessoas que tinham minha idade não tinham um currículo igual ao meu, às vezes nunca tinha tido um trabalho. Isso é complicado. Isso é muito complicado, às vezes eles acabavam contratando uma pessoa que não tinha nem experiência. E depende também do posto que você vai ocupar. Sim. Porque tem postos financeiros que tem responsabilidade financeira, eu prefiro uma mãe. É muito difícil. Agora, falando um pouquinho de RH, de gestão, é muito difícil alguém que é mãe, que tem família, sumir do nada. Exatamente. É muito complicado. Até que a Maria já completou 1 ano e eu encontrei, eu não, né? Era uma empresa que a prima do meu marido trabalhava e ela falou, Thaís, lá eles contratam, né? Eles, você tem filho, eles, muito pelo contrário, é uma empresa muito familiar que gosta, né, de pessoas comprometidas, mesmo que tem filho e tal. Falei, beleza, vou levar meu currículo lá, mandei o currículo. Daí eles me chamou pra fazer a entrevista. E era pra RH, né, inclusive. Aí quando eu fiz a entrevista, a mulher falou, olha, Thaís, inclusive hoje a filha do dono veio e indicou uma amiga dela. E eu vi seu currículo, ela fez a entrevista comigo, vi que é muito bom. Eu queria muito contratar você, mas eu não posso passar à frente da filha do dono. Então tem uma vaga pro caixa. Se você quiser, a gente pode te colocar no caixa. E aí, assim que abrir uma vaga aqui no escritório, eles te remanejam. Aí eu falei, ok, eu quero. Fui pro caixa, fiquei 1 semana no caixa e 1 semana eu fui pra fiscal de caixa. Chamaram, me promoveram em 1 semana. Em 3 meses eu fui pro escritório. Então, assim, eu nunca fui de frescura, sabe? Eu tô dando esse exemplo do caixa porque muitas pessoas iam falar assim, nossa, porque eu fui criticada na época. Não, você vai ficar no caixa, você formada, Você formada, exatamente. Eu falei assim, e depois que a gente tem filho, né, a gente faz de tudo, né? Eu falei, eu preciso. Mas, ok, tudo bem, mas não tem nada a ver com filho, nada. Caraca. Vai da pessoa também, né? Poxa, é o que eu tenho. Eu sou do tipo do seguinte, eu sou da filosofia botar pra F. O que é botar pra F? Botar pra fazer. Faça, entra no jogo, que fica mais fácil você ver as oportunidades. Exatamente. Agora, se você tá fora do jogo, você vai ver o quê? Entra pro jogo. Acabou. E foi a oportunidade que eu vi ali de entrar pra uma empresa, Claro, vi que era uma empresa boa, entrei, gostei muito. Eu, assim, abri mão da empresa pra vir pra cá, mas assim, com o coração na mão, porque de todas as empresas que eu trabalhei. E aí você foi ficou a quanto melhor. tempo nessa empresa? Fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio na empresa. E aí 1 ano e meio, pô, vamos pra... Como é que é isso? Atenção, atenção! Então, porque lá vem outra gravidez, né? Sério? Eu tenho dois filhos. Sim, mas... Caraca! Em 4 meses, assim que eu fui promovida, descobri que tava grávida do Antônio. Terminei meu treinamento lá no escritório, porque daí não era mais pra fiscal, pra RH, era pra fiscal. E eu já tinha feito curso de fiscal também, aí nesse meio tempo. E daí eu tava trabalhando já no fiscal lá no escritório. E quando eu descobri a gestação do Antônio, eu falei assim, não,
Do Antônio, sim. Eu falei assim, não quero. Pô, é sacanagem. Você falou assim, pô, é sacanagem. Acabei de ser promovida, tô voltando agora pro trabalho, não quero, chorei. Thaís, eu também podia ter dado uma organizada, né? Pô, como é que é o nome do seu marido? Paulo. Ô, Paulo. Pô, Paulo. Dá uma folgada, né? Então, eu nem, olha, a hora que começou 1 ano e meio, eu falei, outra gravidez. Aí eu falei, e agora, né? E agora, como que eu vou falar no meu trabalho, que eu tô grávida, acabei de ser promovida. A minha primeira preocupação foi essa, sabe? Com certeza. A primeira. E foi totalmente diferente do que eu esperava. Eu fiquei com medo, com vergonha, né, de falar. E lá era um escritório, assim, todo mundo junto, né? Tinha algumas divisões, mas quando você levantava, você via todo mundo. E daí eu chamei uma amiga, né, que era mais próxima. Eu falei assim, Giovana, pessoal, o negócio. Aí ela, você tá grávida? Eu falei, como você sabe? Como você? Por que eu comentei com ela também, primeiramente? Porque ela tinha tido 2 filhos lá na empresa, né? E eu falei assim, deixa eu ver com a Giovana qual é que vai ser essa aceitação. Ela falou, não, Thaís, imagina. Peraí, ela levantou assim. Gente, tem uma novidade pra falar no meio do escritório. Era muito familiar a empresa, sabe? Todo mundo era muito unido. Ela assim, a Thaís tá grávida. E isso todo mundo levantou. E aquilo ali me tirou o peso, sabe? Da minha segunda gestação. Porque a minha maior preocupação era o meu trabalho. Porque eu gostava muito, sabe? Eu gostava muito daquele trabalho ali. E daí, as meninas ficaram todas felizes. Eu falo que eu abri a porta da maternidade lá nessa empresa. Porque aí depois de mim veio outra, veio a chefe, veio... Várias mulheres ficaram grávidas depois de mim, sabe? Então, assim, foi muito bacana. E eu tive a oportunidade de conhecer, né, essas pessoas lá nessa empresa, que me fez ver também o lado do empreendedorismo, que era uma empresa muito grande, mas os donos de lá, eles não deixavam de te cumprimentar. Eles sabiam o nome de todo mundo, claro, sabe? Era uma humildade sem tamanho. Então, eu gostei muito de trabalhar lá e aprendi muita coisa lá na empresa. E aí vieram pra Bélgica. Como? Aí viemos pra Bélgica. O Antônio nasceu, tinha 1 mês, eu tava de licença maternidade e o Paulo recebeu o convite de vir pra cá. Aí a gente analisou, pensou, a gente já tinha passado por várias coisas ali, porque a minha gestação foi bem turbulenta, assim, não por conta do trabalho, mas por conta que foi muito assim, sem planejamento, sabe? E daí a gente ficou pensando, falou assim, bom, será que o avô do meu marido também faleceu, né? Eu falei, será que isso não é, né, sei lá, uma chance da gente começar uma vida nova lá, né? E vocês não conheciam ninguém, única. nada? Não, a única pessoa que a gente conhecia era a pessoa que convidou ele. Convidou ele. Entendi. Era a única pessoa, assim, mas era um amigo distante, não era um amigo muito próximo. E daí eu falei, vamos pesquisar. E foi quando a gente começou a pesquisar, né, brasileiros que moravam aqui. E eu gostei muito do país, porque eu sempre gostei, assim, sabe, de país histórico, né? É uma delícia. A Europa toda é uma delícia. E daí eu nunca tinha viajado nem de avião. Caraca. Nem de avião. E aí a gente, assim, né, deu pra perceber que a gente é meio louco, né, meu marido? Muito. Quando... Meio, eu sou meio louco. Quando a gente vocês colocou... são muito aventureiros. A palavra é essa. A gente é muito aventureiro. Porque assim, aí a gente fez um planejamento melhor. Ó. Aprendemos aí no planejamento. Colocamos no papel as despesas que a gente teria no Brasil, né? Porque filho no Brasil é muito caro, né? A gente colocou ali as despesas e as despesas que a gente teria aqui, a qualidade de vida, né? Colocamos ali na balança. E o que prevalece são os filhos, né? Quando a gente tem filho, a gente quer proporcionar o melhor para eles. E a gente viu que vindo pra cá, a gente poderia proporcionar uma qualidade de vida melhor, conhecer outros países, outras culturas, né? Era uma série de oportunidades. E daí a gente decidiu e falou, então vamos. E aí começamos. A gente tinha acabado de reformar apartamento, tinha acabado, né, de ter o Antônio. Então, assim, foi tudo muito rápido, sabe? A gente teve muito tempo, assim, pra planejar, pra pensar. Em 4 meses o Paulo veio pra cá. Quando a gente decidiu bater o martelo que viria, em 4 meses ele tava aqui. É, bem rápido. E aí chegando aqui... né, ele foi meio que enganado, caímos em um golpe sobre trabalho, sobre documentos. Muito sério, foi muito assim, eu não esperava, porque a gente conhecia a pessoa, você nem pode assim, tem que falar fique atento, você que tá no Brasil aí, receber convites.
Porque agora que eu já moro aqui há mais tempo, eu vejo que isso não aconteceu só comigo. Não, acontece com muita gente. Acontece com muitas pessoas, mas de diversas maneiras, né? Da nossa maneira foi essa, foi a proposta de trabalho, promessas, né? Promessas falsas que não cumpriram, valor de salário, trabalho. Então, assim, foi N fatores. As pessoas me perguntam assim, ó, Jordana, você viria para a Europa sem alguma coisa muito bem organizada? Eu não viria. Eu admiro todos os brasileiros, admiro mesmo. E recomendo que vem com a mala, né? Vem com a mala. Admiro e recomendo. Eu recomendo, sabe por quê? Óbvio, eu tô com 36 anos, eu não me dou mais ao luxo, mas se eu tivesse 20, 21, 18, eu pegaria minha mala e viria. Eu viria. Mas família, com filho tem que ter um planejamento maior. Porque assim, eu assinei o contrato no Brasil. A empresa que eu vim trabalhar aqui, eu assinei o contrato no Brasil. Fui no consulado, pedi meu visto de trabalho no Brasil. Então assim, eu vim com tudo, entre aspas, encaminhado. E chega que você passa por uma série de contratempos. Que mesmo é natural. Assim, que é natural. A gente esperava, né? Porque todo mundo sempre falava assim quando a gente assistia. Não é fácil, não é fácil. Claro, a gente sabia. Você tá mudando de cultura, país, tudo. País, de trabalho. Meu marido é fisioterapeuta, ele não sabia nem trocar uma tomada sabe? Então, assim, não tinha experiência nenhuma. Então a gente sabia que nesse ponto seria difícil. Sim. Mas a gente não sabia do que estava ali por vir. Mas e aí? Beleza, deu merda, o que vocês fizeram? Deu merda. Joelharam, deu rezaram. merda, e depois deu Covid. Pô, porque nós chegamos bem no final do ano ali. Puta que... Caraca. Foi. Olha, Márcio, foi assim, e durante um ano morando aqui na Bélgica, toda noite eu ficava planejando minha fuga. Tipo assim, planejando ir embora pro Brasil, sabe? Quando eu ia, como eu ia, eu ficava planejando. Porque eu esperava muito mais, sabe, assim, no começo. Mas esperava muito mais o quê? Muito mais, assim, do sentido que eu sabia que eu ia ter que ralar, o Paulo ia ter que ralar. Sim. Mas eu pensei que os brasileiros aqui fossem mais calorosos com os brasileiros lá no Brasil. Mas hoje eu sinto essa diferença. Os brasileiros aqui são de um Aqui jeito. tem brasileiros e brasileiros. Sim. Existe uma pequena parcela de brasileiros. Sim. Existe outra grande parcela de... Brasileiros. Eu não vou falar palavrão não, mas fica muito atento. Você que está no Brasil, que me acompanha, que acompanha a Thaís, fica atento. Porque assim, tem uma galera aqui que eu vou te falar uma coisa. Se eu pudesse... Aliás, hoje eu posso tocar o foda-se, né? Tocar o foda-se, mas assim... É complicado. Ai, cara, e isso dói, porque, cara, assim... Sim. Porque quando você tá em outro país e vê alguém do seu país, é como se fosse, tipo, tipo irmão, alguma coisa esquisita. Pô, é um brasileiro, dá vontade. Dá até de se abraçar. E aqui você não pode você fazer fala isso. Português. Aqui você não pode fazer isso. Não pode. Aqui, você topa com um brasileiro, dependendo do lugar, você nem fala português. Você finge que tá falando francês ali, inglês, tipo, infelizmente, olha que loucura isso, cara. Hoje eu tô bem mais seletiva, sabe, Márcio? Assim, eu falo que tudo que a gente passou foi necessário, sabe? Eu acho que foi necessário pro nosso amadurecimento, pra gente crescer aqui, pra gente entender como é que funcionavam as coisas, porque eu acho que tudo que é muito fácil também não Claro, perfeito. Né? Não tem sucesso. Então, assim, foi sofrido, sabe? Foi sofrido. E hoje, graças a Deus, depois de um ano, eu tive um sonho, depois de querer muito ir embora, também tem a questão da minha filha, que chorava, até hoje ela chora muito, mas hoje eu já me sinto mais forte, sabe? Então, depois que eu tive esse sonho, né, que eu ficava muito planejando pra ir, eu tive um sonho que eu acordei no Brasil, e eu falei, não, o que eu tô fazendo aqui? Aqui não é meu lugar, eu tenho compromisso, porque eu não tava entendendo que eu tava lá, e o país tava todo... sei lá, catastrófico, sabe? E está. Então, assim, eu acho que foi, tipo assim, abre teu olho, filha. Fica assim. Fica aí, teu Igual lugar. que tá aí, cai quem quer. Você não passou por tudo isso aí Vai. pra voltar pra cá, É. né? Então, espera que tua hora vai chegar,
sabe? Então, assim, eu acredito muito nos planos de Deus, eu acredito que eu vim pra cá com um propósito e eu vou cumprir ele, sabe? E agora, hoje, eu já não penso muito em voltar a morar no Brasil, sabe? Eu penso em visitar, lógico. Claro, claro. Não tem como, né? Mas eu me sinto em casa aqui hoje. Caracas, que loucura. Ai, muito louco. Eu adoro essas entrevistas porque sai isso, entendeu? Você conhece a luta de cada pessoa e eu acredito que nós somos o que nós lutamos, entendeu? A gente conhece o cavaleiro pelas batalhas que ele travou. Isso é sensacional. Me fala, Thaís, me fala aí nesse humano que você ficou sonhando todo dia. Qual era a tua principal angústia? Que você fala assim, caraca. Angústia foi da gente ter sido enganado, né? A gente fez um planejamento para ser documentado, para vir com a empresa, para tudo certinho. E daí quando a gente chega aqui, a gente tem um balde. Não tem nada disso. Nada disso, documentos falsos, apartamento com... Eu paguei a garantia, a pessoa não me devolveu a garantia. Foi assim, foi várias coisas acontecendo. O salário combinado com meu marido não era o mesmo, sabe? Então, assim, tudo isso. E eu ficava pensando assim, gente, não é possível. Até onde vai a má vontade do ser humano, a vontade de fazer as coisas darem errado, porque a pessoa fez de tudo para dificultar a nossa vida. Esse é o brasileiro que tá. Esse é um dos brasileiros típicos, brasileiros, entre aspas, que tá aqui, ó. Esse cara. E, nossa, triste. É triste, porque eu pensava assim, pô, se a pessoa me conhecia do Brasil, sabe? A pessoa sabia que eu tinha 2 filhos, que a gente veio... E o que ele ganhou? Vamos lá, o que ele ganhou? Com isso? Nada. Mas não tem base, ele deve estar ganhando alguma coisa, não é possível. Eu também, eu sou da seguinte opinião, eu acho que tudo que a gente faz, que a gente dá, a gente recebe. Então, assim, o Paulo também é muito disso, de... Muitas pessoas falam, procura a polícia, denuncia, faz isso. Mas, primeiro, que eu não tenho tempo pra isso, sabe? De querer ir atrás de... Se tivesse afetado de forma física alguma coisa na minha família, ok. Mas foi de forma financeira e eu acho que Deus vai me proporcionar coisas muito maiores, né? Então, eu acho que tudo que a gente dá, a gente recebe. Então, o que ele deu pra gente, provavelmente é o que ele vai receber. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um tempo. Então, eu estou dando o que eu quero receber. Não é que eu quero receber, mas é o que eu tenho pra oferecer, sabe? Então, eu acho triste a pessoa ter isso pra oferecer. Ainda mais hoje, morando aqui, já conhecendo um pouco mais, eu não consigo nem entender a maldade do ser humano em fazer isso com uma família, porque era uma família que estava em jogo, né? Cara, era uma família, não era um simples funcionário, era uma família. Mudando, sensacional, no bom sentido. E aí depois que você tem esse sonho, eu tô no Brasil, eu não quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Qual a luz que você viu, que você falou assim, pô, vou mirar nisso? Então, eu acho que depois desse sonho, eu parei de pensar no que eu não queria. No problema? No problema, porque eu tava pensando que eu não queria, eu não quero ficar aqui, não quero ficar aqui. E comecei a olhar pra solução. Daí veio a Dilnesse na minha vida, né? Que é a empresa que você representa. Isso, a empresa que eu represento. Fala dela um pouquinho, faz o teu mexer. Vou fazer o meu mexer. A Dilnesse é uma empresa norte-americana, né? Ela está presente em mais de 147 países, com produtos voltados para saúde, rejuvenescimento e bem-estar. E eu estou na empresa desde novembro. A gente, além de venda, né, tem o marketing de relacionamento, que isso a gente consegue alcançar. Por si só, você já cresce muito profissionalmente pelo conteúdo que essas empresas disponibilizam. Com certeza, e conteúdo gratuito. Perfeito, basta você exatamente. Entrar para a empresa que você tem tudo ali. Perfeito. Você tem todas as ferramentas, vai depender unicamente de você. Perfeito. Então eu usei disso para parar de pensar no problema. Então eu falei, não, agora eu tenho uma ferramenta aqui, eu vou trabalhar com isso. Porque eu também não conseguia trabalhar na limpeza e cuidar das crianças. O que eu pagava de babá era o que eu ganhava. Era o que você ganhava. Sim, então eu acho que isso um pouco também me deixou chateada de morar aqui, sabe? Eu acho que não ter o trabalho que daria certo pra mim. Então, a partir do momento que eu parei de pensar
no problema, nossa, não tem trabalho, pra mim não tem trabalho. Eu fui atrás do trabalho, né? Eu fui apresentada pra Dionesse, eu falei, não, eu vou entrar pra essa empresa, eu vou fazer acontecer. E hoje eu virei Jade. Jade é tipo um superpoder. Tô brincando. O que é Jade? Jade é um título de liderança na empresa, né? Então, assim. Você deve ter atingido algumas metas e tal. Isso, Legal. isso. A gente atinge metas e aí tem esse título na empresa que você não tem limite. Você não tem limite de ganho, você não tem limite de venda. Eu posso estar aqui hoje e fazer uma venda no Brasil, fazer uma venda em Portugal, fazer uma venda na Suíça, nos Estados Unidos. Não tem limite. Legal. Não tem Legal, limite. legal. E isso tá aberto para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Ó, gente, Trabalhando apenas com o seu celular. Meu notebook tá quebrado. Tá? Eu bati Jade com o meu notebook quebrado. E só com o celular, fazendo reunião, com o filho. Às vezes eu tô na reunião com meu filho no colo. Tem muita gente que é assim, nossa, reunião? Tipo, vou ter que ficar quietinho. Não, a reunião da Dionesse, tem muitas mães da Dionesse. Claro. Uma das maiores líderes, a maioria são mães, né? Porque é um trabalho que dá pra você fazer de casa com o seu filho. Às vezes eu tô na reunião, tô amamentando o Antônio, dando comida. Então, assim, ainda mais depois da pandemia, né? Sem contar que a Dionesse, ela também é uma renda extra. Se você tem um trabalho que você precisa de uma renda extra, que eu acho que hoje todo mundo precisa ter uma renda extra, né? Não depender só de uma coisa, você consegue fazer Dionesse. Você consegue fazer Dionesse estando lá no clube, você atende um cliente, você faz uma venda, sem falar que você tem o seu site que vale para esses 147 países. Se a pessoa comprar no seu site, é Dionesse que vai entregar para essa pessoa. Você não vai se preocupar com entrega, com pagamento, a sua comissão vai cair ali para você. Legal. Show de bola. Futebol. E aí? E aí, o que a Dionesse, além de tudo isso, né, além de usar os produtos que eu também gosto, a Dionesse me proporcionou voltar para o mercado de trabalho e atender fisicamente. Agora eu vou ganhar voltar. Sua grana, que é o mais top. E isso aí... que é o bacana de empreender. E agora eu vou voltar a atender, tô dando... Olha, gente, é a notícia aqui de primeira mão, né? De primeira mão, porque não divulguei nada ainda. E agora eu vou voltar a atender como estética facial. Uau! Tô fazendo o curso de micropigmentação, mas já estou atendendo design de sobrancelha, rena e estética facial. Que legal. Então, ó, tá aqui o perfil dela em algum lugar aqui. Não sei se você tá vendo no YouTube, no Instagram, mas segue ela porque é muito legal. E isso foi o que a Dionesse me proporcionou também, eu falo, porque como é uma empresa voltada para a área de estética e bem-estar, eu não conseguia investir na estética há 7 meses atrás. E a Dionesse me proporcionou isso. O poder de receber e investir e poder abrir outra coisa e conciliar os dois. Porque um une o outro. Cara, que legal. É muito bom isso. Então, literalmente, depois da noite, o sol brilhou. Depois da tempestade, né? O sol brilhou. É verdade. Por isso que eu falo que é tudo na hora de Deus. Às vezes a gente quer muito uma coisa, né? E eu sou muito assim, às vezes eu quero aquela hora, sabe? A aventureira. A aventureira. E daí eu falo, não, calma, Thaís, você quer agora, mas agora não é a hora, né? Espera, vai indo. Você precisa buscar aquela coisa, né? Você não pode ficar ali esperando o negócio cair no seu... do céu. Então, vai buscando. E foi isso que eu fiz, Marcos. Quando eu cheguei aqui, como eu não podia já atender, não podia trabalhar, o que eu falei? Lá desde o Brasil, eu já comecei a trabalhar com o meu Instagram. E aí, quando eu cheguei aqui, o que eu falei? Eu vou conhecer pessoas, eu vou fazer o meu nome, né, aqui em Bruxelas. Eu quero que as pessoas me conheçam e depois elas vão conhecer meu trabalho. Então, nesse tempo aí que eu fiquei offline, né? Offline no caso da estética, mas online nas redes sociais, eu acho que isso me ajudou as pessoas a me conhecer mais e ter mais confiança agora no meu trabalho. Muito legal, muito legal. Pô, eu tô assim, sem saber o que perguntar mais, porque minha vontade é ficar voltando nessa história, mas enfim, a gente tem que passar. E aí, o que pensar agora pro futuro? Nós estamos terminando, provavelmente, em 2, 3 meses, chegamos aí a 80% de todo mundo vacinado. Dia 9 abre todo o resto das restrições. O que pensar? E o sol chegou, o principal, né? Chegou, E aí, o que de verdade o sol chegou. O que tem aí de esperança? Como você olha o futuro? Como eu olho o futuro, eu vejo
todo mundo assim curado, né, dessa pandemia, né? O mundo curado disso. E eu acho que agora, às vezes as pessoas falam assim, nossa, empreender nesse momento, né? Eu acho que agora é o melhor horário. Agora é a melhor hora. Porque uma empresa, ela precisa de mais de um ano para ela poder se firmar e ter, né, o seu rendimento, o lucro. Então, se você começar agora, quando essa pandemia acabar e as pessoas estiverem consumindo mais ainda, você já vai ter o seu negócio, você já vai ter a sua empresa, né? Então, é isso que eu planejo, né? É isso que eu tô planejando na minha carreira. E agora eu não quero filho, não, viu? Ô, Paulo, dá uma segurada aí. Eu não quero filho, agora eu vou focar na minha carreira. E é isso. Se você tivesse que dar um conselho para essa pessoa que você falou que o momento é agora, o que você falaria para essa pessoa? O que eu falaria? Não espere ninguém te apoiar em alguma coisa, não espere ninguém te motivar para alguma coisa, seja sua própria inspiração, sua própria motivação, porque ninguém vai te dar nada de mão beijada se você não for atrás, se você não tiver os seus sonhos, as suas metas bem traçadas, bem desejadas, porque quando a gente deseja muito, eu acredito muito isso na lei da atração, quando a gente quer muito, a gente faz aquilo acontecer e o universo conspira para aquilo acontecer. É um prazer imenso estar aqui hoje com você. E eu assim, vou ser sincera, eu nunca imaginei que eu estaria aqui hoje fazendo um podcast com você. Mas o universo, né, de todas as maneiras que assim, as coisas estão acontecendo, ele mesmo vai se encaixando. As peças vão se encaixando. Então é isso, não espere acontecer. Faça acontecer que o universo vai te ajudar também. Faça acontecer. E um alerta para essa mesma pessoa. Essa mesma pessoa... Contrato. Sempre que se você for fazer uma sociedade, se você for fazer uma parceria, tenha tudo bem detalhado num contrato, né? Porque hoje em dia não, desde sempre, né? Eu tive essa experiência própria de não confiar no boca a boca, né? É sempre bom a gente ter bem detalhado, bem explicado. Eu tô passando por isso agora com meu marido, porque ele também é meu sócio. Então, foi uma boa dica que você me deu aí, de fazer a reunião, né? Então, assim, tudo que é bem planejado, dá certo, né? Então, se planejam, né? Se for uma sociedade, se for sozinha, se planeje também, né? Os gastos que você vai ter. Porque quando a gente já pensa no futuro ali, a gente já vai ser resguardado de possíveis problemas, né? Que legal. E a maior lição que você teve nesse 1 ano e meio de Bélgica? Nossa, foram tantas que parece que eu moro aqui há 10 anos. Eu acho que a maior lição pra mim mesmo, assim, de vida, foi perdão. Não falei sobre isso aqui, mas foi perdão. Eu aprendi a perdoar. É forte. Às vezes as pessoas acham que perdoar é tipo, ai, tá bom, te desculpo. Mas não, eu senti nesse tempo aqui da Bélgica, demorou, não foi rápido. Perdoar não é rápido. Às vezes as pessoas acham que é da noite pro dia. Não pode ser rápido. Não pode, é um processo. É um processo. E assim, foi o que me libertou. O perdão me libertou. O perdão me fez ver a vida com outros olhos. Me fez crescer como pessoa, sabe? Eu não imaginava que o perdão, você poder perdoar uma pessoa, poderia trazer tantos benefícios assim. Não imaginei. Uau! Perdão. Caraca, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente tá finalizando aqui. Essa foi a maior lição. Agora, imagina que você tem que dar um conselho para uma pessoa que está nesse exato momento enganada, chorando, tá lá no, sei lá, no fundo do poço. No fundo do poço, chorando, foi enganada, seja enganada por ter vindo para cá, seja enganada por um relacionamento. Essa pessoa tá enganada, tá humilhada. Qual o conselho que você dá para essa pessoa? Bom, o conselho que eu dou é... Mas tem que olhar pra ela lá, olha, ela tá olhando lá. Olha, o conselho que eu te dou, como já passei por isso na pele, é que se você guardar o rancor dessa pessoa,
pelo que ela fez na sua vida, não vai te ajudar em nada. Se você ficar pensando no que ela fez com você, não vai te ajudar em nada. Você vai só ficar remoendo isso dentro de você. Então, foca no que você pode fazer para melhorar, no que você pode fazer para sair do fundo do poço que você tá. Porque o que essa pessoa fez com você, aí é problema dela. Agora, o que você pode fazer por você, aí é problema seu. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Pessoal, pessoas ruins tem no mundo inteiro, né, tem. Márcio? Não dá O pra que mais gente... tem. É o que mais tem. E acaba que a gente vai aprendendo a... Opa, peraí, mas eu não conheço muito bem essa pessoa, eu não posso confiar muito bem nessa pessoa. A gente vai aprendendo aí com os perrengues da vida. E aqui são muitos. Sensacional. São muitos. São muitos. Ah, que bom. Pessoal, muito, muito, muito feliz em ter conversado com a Thaís. Muito obrigado, Thaís. Obrigada a você, o prazer foi meu. Sensacional se conectar. Eu adoro essa desculpa, porque eu falei pra ela que isso aqui é uma desculpa para conhecer pessoas que eu utilizo. No Brasil era, entre aspas, bem mais fácil, porque você ligava para 2, 3, 4 empresários, a gente se reunia. Aqui, por esse perfil de brasileiro, o pessoal tem muita reticência, não. E aí eu falei, não, vou criar então um momento de bate-papo, porque assim eu conheço a pessoa, e a gente pode trocar experiências, pode se conectar. Sim, e dar oportunidade de outras pessoas conhecerem o nosso trabalho. Exatamente. Entendeu? Então foi isso. Espero que esse podcast, mais um episódio desse podcast, tenha te ajudado. Espero que a história da Thaís tenha te ajudado em alguma coisa. Pega os ensinamentos riquíssimos, mais do que ensinamentos, pega os valores que ela passou, muitos valores muito fortes. Família, mãe, casamento, trabalho, foco, ação, perdão. Pega tudo isso, vê o que pode te ajudar. Não estou dizendo que nós somos os donos da verdade, aqui não tem ninguém, nenhum dono da verdade, não tem nenhum santo aqui. Todos nós temos as nossas limitações, os nossos defeitos. Mas eu espero que você tenha curtido, tenha pegado, que se uma pessoa tiver escutado esse podcast e tiver melhorado com isso, o meu objetivo, o objetivo da Thaís, já vai ter sido alcançado, tá? Então, muito obrigado mais uma vez, Thaís. Obrigada a você, é um prazer. E até o próximo episódio do podcast Portando para F. Se você quiser nos conhecer, obviamente me conhecer a Thaís, está aqui no rodapé do YouTube, tem um link do perfil dela, tá? E também tem outros podcasts que eu fiz com muitas... a maioria dos podcasts são mulheres, né? Eu acho que entrevistei um homem que foi o Gleito de Amsterdã. Conhece tudo mulher, porque... As mulheres são empreendedoras. Aqui é engraçado, né, cara? Aqui, era um tema que a gente poderia ter falado. Questão de empreendedorismo feminino. Aqui é muito forte, o homem né? acaba indo pra obra, né? E ele fica mais nos bastidores, e a mulher, ela que mete a cara. Interessantíssimo. É verdade. Papo para outro momento. Pronto, Vamos botar para F, Márcio Jordano. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.